gente, tudo bem? Faz um tempinho, né, que eu não venho aqui no canal falar sobre essa vida meio surtada, né, dentro da advocacia, mas é porque tá uma correria muito grande. Estudando e advogando, enfim, abri o escritório faz uns 3 meses, então vai fazer o quarto agora, né? Então, enfim, tá uma correria muito grande. Não é à toa que hoje eu tô toda detonada, né? Sem maquiagem. Pra não dizer que eu tô com maquiagem, tô com um rímelzinho aqui. O cabelo, meu Deus, não vou nem falar, parece que eu levei um choque, né? Mas enfim, é isso aí. Advogado de novela de Manuel Carlos, só existe na Globo, não é verdade? Aquele advogado que chega às 10 no escritório. Não, que de 9 tá batendo um volezinho na praia. Aí de meio-dia ele vai pro escritório, mas aí ele. Não, aí de meio-dia ele vai pro almoço de negócios, na verdade. Chega no escritório às 2, 3 horas da tarde, tu vai tomar um esquinho com o cliente, enquanto conversa, de 5 vai embora pro cara casa porque ninguém é de ferro, né? Sempre tem um jantarinho bacana, né? E a realidade não é bem assim. Ontem mesmo eu saí do escritório, eram umas 11 horas da noite. Eu terminei de cumprir uns prazos. Mas, enfim, inclusive me preparando para uma audiência que eu tinha hoje de manhã. Mas, enfim, não é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu não vou hoje fazer considerações aqui com vocês do ponto de vista técnico. Eu vou falar sobre a minha opinião pessoal sobre um ponto da reforma que está sendo muito discutido na sociedade. A gente vê o pessoal falando sobre isso em escritórios de advocacia, nos corredores de fórum, dentro do banco, em todo lugar. Gente, calma. A justiça do trabalho não vai acabar. Vamos ter um pouco de paciência. A gente está passando por uma mudança de cenário que claramente decorre do cenário político que a gente está vivenciando. Não é à toa que quando eu era menina, eu me lembro que o pessoal já falava muito em acabar com a justiça do trabalho. Entendeu? A gente está falando de uma época em que FHC era presidente do país. Eu não vou entrar muito em política, mas para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, qual é o cenário? FHC, ele veio do PMDB e junto com outros dissidentes do PMDB fundou o PSDB na época. Então, é óbvio que se esse discurso muito pró-empresa, muito vamos acabar com a justiça do trabalho, não existe porque a justiça ser tão protetiva, existe durante esse governo, vai se repetir agora no governo de Temer, que é do PMDB, certo? Então, assim, não tô aqui para falar de política. Política é uma questão muito pessoal e quando a gente entra nessa discussão, a gente envereda por horas, entendeu? E o meu objetivo não é isso, eu tô aqui para falar da minha profissão, certo? Eu só escuto hoje em dia o pessoal dizendo a justiça do trabalho vai acabar, não tem mais como você dar entrada em uma ação judicial por conta dos custos que o trabalhador vai passar a arcar. Gente, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, hoje eu tô aqui no site do TST, certo? Vou dar uma olhadinha aqui, tá meio bagunçado, mas enfim, certo? Esse aqui é o site do TST. No site do TST, hoje, na data de hoje, nós temos algumas notícias. Vamos lá. O operador de betoneira fará perícia para provar alcoolismo crônico e dispensa discriminatória. Turma restabelece tutela inibitória contra empresa que encerrou atividades. Promotor que extrapolava a jornada de 6 horas vai receber diferenças salariais de intervalo entre a jornada. Empregados públicos não receberam juros antes do principal em precatórios devidos em São Paulo. Turma reduz condenação de assédio moral, considerado exorbitante, de R$200 mil para 100 mil. Aprendiz que teve filho durante contrato tem direito a salários do período de estabilidade. Dono de obra é responsável pela reparação de danos a pedreiro acidentado. Distrito Federal não tem legitimidade para ajuizar ação rescisória em processo de advogados contra a CAESB. Gente, o que eu tô querendo mostrar com vocês em um único dia que eu entrei no site do TST, são todas notícias veiculadas essa semana, do dia 2 até o dia 4, a gente vê uma infinidade de processos judiciais. É claro, é óbvio que a curto ou a médio prazo não existe possibilidade da justiça do trabalho acabar. É uma justiça especializada, com competência prevista na Constituição Federal. Agora, essa mudança, ela realmente reduziu o número de ações judiciais? Reduziu.
mas reduziu por vários motivos. Um deles é pelo fato de que agora alguns advogados vão ter que ter mais trabalho. Alguns advogados não querem estar se estressando fazendo cálculo, conversando com o cliente e dizendo, olha, isso que o senhor quer me pedir é inviável, não cabe nós ter esse trabalho. Fazendo um trabalho de construção de escada, mas isso não quer dizer que não é possível. Eu saí de um escritório onde eu era coordenadora trabalhista, abri meu escritório e continua todo no mesmo ramo. Então, assim, não param de chegar ações. Agora, claro que você tem que ter mais paciência e mais cautela na construção dos casos. Por exemplo, um caso de doença ocupacional, certo? Seu cliente, ele tem que ficar ciente de que ele pode vir a arcar com os custos de uma perícia judicial caso ele perca o pedido de indenização. Como é que você vai construir um processo desse? Você vai chegar e vai fazer que nem antigamente, antes da reforma, que você vai pedir dano moral por doença ocupacional, pedido de pensão mensal, lucros cessantes, emissão de um ACAT, comunicado de acidente de trabalho, reconhecimento de estabilidade acidentária, e aí pede a indenização material em razão da estabilidade. Não, gente, não tem como você fazer uma petição pedindo esse universo de coisas, porque um processo como esse vai dar uns 300, 400 mil reais. E quem vai ter que arcar com os custos de honorários sucumbenciais e de perito vai ser o seu cliente. A gente tá falando de pedreiro, de costureira, a gente não tá falando de executivo sei lá, dessas empresas grandes não, tipo Coca-Cola não, de diretor societário da EPASA não, entendeu? A gente tá falando de empregado, de gente que trabalha com chão de fábrica. Então você tem que ter um pouco de compaixão também e quebrar um pouco sua cabeça para construir o processo de uma forma que seja viável o alcance à tutela jurisdicional, entendeu? Que seja possível se reparar lesões, mas de uma forma que não prejudique seu cliente. Como é que eu não estou falando pelos outros? Estou falando por mim, tenho feito. Eu faço a petição, peço o dano moral da doença, certo? E aí peço a perícia judicial. Se a perícia for favorável, aí eu vou ingressar com outra ação por dependência da primeira, não vou nem esperar sair sentença, com base no laudo mesmo eu já estou dando entrada. Vou pedir os outros pedidos que eu entendo que naquele caso são cabíveis. Agora, tem coisas que são absurdas. Teve um cliente que me procurou uns dias atrás, querendo uma indenização por um assédio, e eu sei que ele realmente foi vítima de assédio moral, só que ele não tinha como provar. Aí eu vou estar expondo meu nome profissional, expondo esse trabalhador, movendo toda a máquina judiciária a uma ação judicial, só porque ele não se conforma pela forma como ele foi tratado na empresa? Não cabe. Aí cabe a você como advogado expor, explicar os riscos de ações da ação, e se ele insistir, dizer, pois um abraço e procure outro profissional. Porque não tem condições, principalmente porque quem faz advocacia trabalhista para reclamante sofre com um problema muito grande, que é o fato de que a gente só recebe ao final do processo. Quem quer estar trabalhando de graça? E infelizmente a gente vê todo tipo de situação. Eu atendi um cliente há uns dias atrás, coitado, que me disse que foi uma advogada. A advogada não explicou para ele os riscos do custo, de acordo agora com a reforma trabalhista, e foi dizer a ele que, senhor, não se preocupe não, que se eu só for condenado a pagar custos, eu tiro do meu bolso. Quer dizer, isso não é loteria, gente. Aí é por conta desse tipo de profissional que acabou havendo essa necessidade de liquidação dos pedidos e da sucumbência. Não vou falar, certo, aqui sobre a questão da inconstitucionalidade de muitos dos dispositivos da reforma. Isso aí, enfim, quem assiste meus vídeos já conhece, já tá de cara sabendo disso, entendeu? Acho que a Justiça do Trabalho não vai acabar, certo? A gente vive em um país onde existe uma relativa segurança jurídica, estamos passando por uma mudança de cenário muito intensa, mas cabe a você, enquanto profissional, estudar, tranquilizar o seu cliente e tentar trabalhar da melhor forma possível. Vai ser mais difícil? Vai dar mais dor de cabeça? Vai. Eu tenho demorado aqui para fazer cálculo, que eu faço cálculo na caneta. É mais ou menos, acho que o quê? 1 hora eu levo às vezes, entendeu? Refaz, bota juros, faz atualização monetária,
Tem alguns programas que auxiliam, como o PJ Calc, o Cálculo Exato, que é uma plataforma, enfim, disponível online, entendeu? Mas, enfim, vamos ter calma com isso aí e vamos trabalhar em cima do que a gente tem. Se você escolheu fazer advocacia trabalhista, você precisa se empenhar um pouco mais. A diferença é só essa. Até porque o pessoal, infelizmente, é a realidade. O pessoal estava acostumado a entrar na justiça do trabalho pedindo um monte de coisa que sabe que o cliente não tem direito, entendeu? Já vi advogado amigo meu, que trabalhava em banca grande, dizer: bateu na minha mesa, peticiono e saio. Peticionou as coisas que não tem nada a ver, peticionou as coisas que não tem nada a ver. Mas por quê? Quem trabalha com volume não tem tempo para isso, entendeu? Então, assim, houve agora uma mudança de cenário. Não acho que isso impossibilitou o acesso ao Poder Judiciário, o acesso a reparar lesões. Agora, acho que afunilou sim. Algumas reformas do ponto de vista do direito material são bizarras, retrocesso social, que isso é uma coisa que eu venho falando sempre nos meus vídeos. Mas do ponto de vista processual, acho que continua sim sendo viável e sendo possível. A gente ainda tem que batalhar muito em cima da questão da inconstitucionalidade, certo? Com relação à questão da cobrança, da sucumbência, por conta da reforma agora. Porque é totalmente diferente da justiça comum. A CLT trouxe uma posição diferente do CPC. Não existe aquela questão da suspensão do crédito, da cobrança do crédito por 5 anos, e que não tem justificativa, entendeu? Porque aqui um médico, porque aqui um desembargador, se tiver todo endividado, pode esperar 5 anos para que os honorários venham a ser cobrados, e na Justiça do Trabalho, se eu vou receber R$ 1.500 de honorários, ou R$ 1.500 de hora extra, por exemplo, de crédito de caráter alimentar, desse valor eu já vou ter que arcar com honorários sucumbenciais. Mas enfim, isso é uma discussão mais aprofundada para outro momento. Eu só vim pedir a vocês, calma, gente. A Justiça do Trabalho não vai acabar, certo? Vocês só vão ter que ter um pouquinho mais de trabalho e se resguardar para esclarecer melhor aos clientes, tá certo? Tá bom, gente? Enfim, foi mais um desabafo hoje, né? E aí a gente se vê, né? Se inscreve aqui no canal, tá? O link com as notícias do TST, pode ser que interesse alguém, vou colocar na descrição aqui embaixo, certo? Da página. Encerrei as minhas redes sociais pessoais, então quem porventura tentou me localizar no Instagram, Facebook, não localizou por conta disso, tá? Mas eu vou criar uma outra página depois vinculada aqui ao canal, que eu vou colocar nas descrições nas próximas que vão vir, tá certo? Valeu, gente, é isso aí, compartilha esse vídeo, tá? Dê like no joinha que tem aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, aperta no sininho, certo? É o trabalho de mendigo, de quem tá divulgando o vídeo, mas mas eu tô fazendo esse pedido para que essas informações que eu tô sempre divulgando aqui no canal alcancem o maior número de pessoas possíveis, tá certo? O maior número possível de pessoas. Perdoe aí no português, né? Juro que não fui analfabetizada agora, não. É o cansaço, gente. É isso aí. Valeu, tchau, tchau.